Boa noite. A mensagem de hoje provavelmente não vamos terminar hoje, mas vamos ver o que Deus, realmente quer falar para nós nessa noite através de uma parte desta mensagem. Provavelmente estaremos continuando, não sei se na quarta-feira ou no domingo, não sei se na outra quarta ou no próximo domingo. Mas o texto é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, um versículo bem conhecido. E nós queremos falar nessa noite sobre o tema os desafios de uma igreja espiritual em tempos carnais para ser luz para o mundo. Os desafios de uma igreja espiritual em tempos carnais para ser luz para o mundo. O nosso texto diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor, toca em nossas vidas fortemente, nos corrija. Pai, se houver qualquer caminho mal em nossas vidas, que nessa noite possa ser deixado aqui, nós possamos nos arrepender desses caminhos e possamos, Pai, fazer realmente aquilo que o Senhor mandar, aquilo que a sua palavra realmente nos tocar, nos dê força. Pai, somos miseráveis, somos pecadores, que possamos realmente fazer a tua vontade através do toque do Espírito Santo e da tua voz nessa noite. Em nome de Cristo oramos agradecidos. Amém. Os desafios de uma igreja espiritual em tempos carnais para ser luz para o mundo. Irmãos, os desafios estão em várias situações. Em várias situações da vida, nós temos desafios. Nós podemos talvez lembrar aí, quando tínhamos saúde e praticávamos esportes, havia grandes desafios, não é verdade? Principalmente quando a gente entrava num time mais fraco que o outro, O outro era muito mais forte, o desafio era grande. Mas é interessante que mesmo algo tão comum, algo tão assim, natural e que não tem nada a ver com a vida espiritual, nós jogamos para ganhar. A gente não importa se o time de lá está mais forte, a gente joga, a gente pega aquele desafio, a gente faz o máximo para poder ganhar. Eu nunca vi, pelo menos se eu vi foi raro, eu nem lembro de momentos de ver talvez algum jogador que não queria jogar, estava ali no campo, mas estava ali andando, não tem jeito de ganhar não, eu vou ficar andando por aqui. Mas sempre, por mais forte que o outro time fosse, sempre todo mundo estava correndo, todo mundo estava lutando, mesmo perdendo de goleada, ainda estava lutando, Então, desafios tem em várias áreas. Nós temos muitas lutas espirituais, mas nós vemos muitas vezes até no boxe, já vimos muitas vezes lutadores que não tinham nenhuma chance de ganhar, e eles vão e vencem, aquele que estava com, agora fugiu a palavra, sim, aquele que estava com o cinturão, mas que estava, as apostas estavam todas nele, Tem uma palavra, o favorito, obrigado. Aquele que era o favorito para vencer, E muitas vezes, tanto no futebol quanto na luta, muda completamente, Ou seja, alguém pegou um desafio e batalhou, lutou para vencer aquele desafio. Nós temos muitos desafios pessoais.
Tenho certeza que você tem. Desafios pessoais, talvez na vida mesmo, talvez com a família, talvez na vida espiritual também. Você tem desafios que você até hoje ainda luta, ainda está batalhando, mas você não desistiu ainda. A própria vida é um desafio. Eu não digo que viver é ruim, mas viver é uma luta. Viver não é fácil, porque a vida é um desafio. Graças a Deus pela vida, assim, a vida é uma grande bênção. Ela pode ser um mar de rosas, mas tem uns espinhos também, né? Então temos vários desafios e a própria vida também acaba sendo um desafio. E um desafio não é fácil, não é algo fácil. Só de chamar de desafio, se for fácil, então não precisa nem colocar o nome de desafio. Não precisa nem chamar de desafio. Desafio geralmente é algo difícil. É algo que você tem que batalhar, é algo que você tem que lutar. Todos nós temos desafios a enfrentar como pais, como filhos, como marido ou esposa. Temos grandes desafios também como trabalhador, como empregado, e ao mesmo tempo como patrão também. Temos muitos desafios, e em várias outras áreas temos muitos desafios que nós diariamente, constantemente, nós ou conseguimos, né, ganhar, né, passar aquele desafio, ou não conseguimos. E aí deixamos para a próxima, né, a próxima partida, para ver se vamos passar aquele desafio. Todos nós também somos desafiados todos os dias, principalmente como cristãos espirituais. Principalmente cristãos que não querem, de maneira alguma, não querem mais viver segundo a carne, mas querem viver segundo o Espírito Santo. Não querem mais se entregar ao pecado, não querem cometer pecado, não querem desagradar a Deus, mas querem agradar o seu Mestre, o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Querem agradar a Deus, não querem ferir os mandamentos do Senhor. E isto é um grande desafio, porque nós somos pecadores. A nossa carne é voltada para o mal, é voltada para o pecado. Se não fôssemos salvos, se nós não tivéssemos o Espírito Santo habitando em nossos corações, estávamos perdidos, realmente vendido ao pecado, sem nenhuma chance, nem de vitória e muito menos de salvação. Nós estamos vivendo, infelizmente, tempos carnais. Tempos carnais. É interessante que só foi acabar o Covid, né? Mesmo passando a época do carnaval, fizeram um carnaval aí fora de época, né? E antigamente tinha outros tipos de carnavais também fora de época, mas eles fizeram o próprio carnaval mesmo. O que é carnaval? A festa da carne. Fizeram o próprio carnaval mesmo numa outra data, porque não deu para fazer na data de costume. Então, isso mostra, irmãos, que realmente o povo, infelizmente, o Brasil é voltado à carne, é voltado para os desejos carnais. Não digo que hoje seja um tempo diferente dos antigos tempos, por exemplo, das épocas cristãs passadas, ou das épocas bíblicas, porque em várias épocas o povo de Israel, o povo de Deus, enfrentou grandes desafios. E talvez alguns daqueles desafios que eles enfrentaram no passado, talvez nós nunca vamos enfrentar hoje. Ou talvez se nós enfrentássemos, seríamos derrotados. Mas eles venceram lá no passado. Então não digo que é uma época mais difícil, mas estamos vivendo tempos carnais. E hoje, o problema de hoje, que não tinha na época passada, é a facilidade que nós temos de sermos carnais. A facilidade que nós temos de alimentar a carne. Antigamente era muito mais difícil, né, ter acesso a algumas coisas, mas hoje é muito fácil, principalmente através deste aparelho. É muito fácil.
Antigamente, né, as igrejas proibiam, pelo menos algumas denominações, né, proibiam assistir televisão. Será que hoje eles proíbem o celular? Porque o celular é 100 mil vezes mais perigoso do que a televisão daquela época. Mas estamos vivendo, infelizmente, tempos carnais, uma facilidade muito grande de alimentar a carne, de pecar contra Deus. E o problema é que muitas vezes os cristãos acostumam ao pecar de tal forma que não sente mais nada. Não sente mais o toque do Espírito Santo, corrigindo, ou pelo menos aquela tristeza por ter pecado. Quando está no culto, não sente a alegria da salvação, como o próprio rei Davi sentiu essa falta de alegria de salvação quando ele cometeu 2 pecados graves, e ele ora pedindo, né, torna a dar-me a alegria da salvação, sustém-me com o espírito reto. A carnalidade tem entrado em igrejas que uma vez, no passado, foram igrejas espirituais. Eu sei que tem muitas igrejas que, com nomes diferentes, nós chamamos o tal neopentecostalismo. Ou seja, algumas igrejas que surgiram aí de um tempo para cá, com nomes diferentes e com uma carnalidade terrível. Tanto nos cultos totalmente carnais, quanto também quando os membros saem dessas igrejas, a vida é igual ou até pior de qualquer incrédulo. Não há diferença nenhuma. Uma carnalidade total. Mas o problema é que muitas igrejas sérias, igrejas que já foram realmente referência no passado, e não estou dizendo nem sobre os batistas, mas inclui também os batistas, hoje são igrejas carnais, voltada para a carne. O culto é um carnaval. Já pensou nisso? O culto é um carnaval, porque as mesmas coisas que fazem lá no carnaval, que comemoraram há pouco tempo, acontecem as mesmas coisas num culto que se dizem, né, um culto a Deus. Por isso, irmãos, existem muitos desafios. Existem muitos desafios para esta geração eleita. Existe muito desafio para esse sacerdócio real, para essa nação santa, o povo adquirido de Deus, que foi chamado para anunciar as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz, das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, pastor, quais são então esses desafios que a igreja enfrenta hoje para ser luz? Irmãos, eu acredito que, como eu já disse, os desafios são muitos. Eu poderia pregar aí hoje e começar e pregar mais alguns cultos só sobre os desafios da igreja. Mas o que Deus realmente trouxe para nós hoje é um desafio específico que nós queremos apresentar como sendo aí um dos maiores desafios que a igreja atualmente está enfrentando. O maior desafio que a igreja cristã, a igreja de Cristo, as igrejas sérias, as igrejas bíblicas, as igrejas fundamentalistas na palavra de Deus, o maior desafio que essas igrejas estão enfrentando é o desafio de amadurecer em Cristo. O desafio de amadurecer em Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 3, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Vou esperar os irmãos abrir. Quem abriu, diga amém. Não mente, não. Outro dia eu falei, né, quem abriu, diga amém, e eu não falei a outra parte, né? O Tony falou lá para mim, né? Quer dizer, ele nem falou, né, a frase, mas já falou misericórdia, né? Que a gente sempre brinca, né? Quem não abriu, diga misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, nos diz: olha o que o apóstolo Paulo
diz aos cristãos, aos salvos em Cristo, da igreja de Corinto. Lembrando que ele ganhou, né, ele evangelizou, ganhou aquela igreja, e olha o que ele diz, depois de um tempo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Este verbo, e eu, irmãos, não vos pude falar, está no passado, presente ou futuro? Passado. Ele está dizendo, olha, naquela época, talvez, né, quando ele ganhou eles para Cristo, né, quando a igreja estava iniciando, naquela época eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais. E ele continua dizendo, como a meninos em Cristo, ou seja, crianças, recém-nascidas em Cristo. E ele diz no versículo 2, com leite vos criei, e não com carne. Você costuma dar carne para um bebê de 3 meses? É o que ele está dizendo. Eu vos criei com leite, e não dei carne para vocês, porque vocês não iam aguentar. Mas olha o que ele diz, continuando aqui a leitura, né? Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis. Isso é no passado, presente ou futuro? No passado. Nem tão pouco, olha o que ele diz agora, nem tão pouco ainda agora podeis. Que tristeza para o apóstolo Paulo. Que tristeza para os cristãos de Corinto de ouvir essas palavras do apóstolo Paulo. Vou ler de novo o versículo 2. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Versículo 3, porque ainda sois, isso é presente, passado ou futuro? Presente. Irmãos, naquela época, desculpa, né? Irmãos, né? Ele falando aqui com os coríntios, naquela época, vocês eram carnais. Não tinha como eu falar com vocês como espirituais. Vocês eram infantis, vocês eram crianças, recém-nascidos em Cristo. E eu tinha que dar leitinho para vocês. Eu tinha que falar das coisas mais básicas. Não podia dar carne, não podia ensinar coisas maiores. Mas hoje ainda não posso ensinar coisas maiores. Vocês ainda estão querendo leitinho. Ainda estão querendo aquelas coisas básicas do novo nascimento. Vocês ainda são carnais, eu não posso ainda falar com vocês espirituais ainda hoje. Eu não sei quanto tempo passou aqui, irmãos, mas ele diz que ainda não pode falar com eles como espirituais, mas como carnais, eles ainda são carnais. Agora, qual que é o problema? Qual que é a conclusão? Por que o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão? Porque ele disse, olha, naquela época eu não podia, hoje eu não posso, mas por quê? Talvez eu vou colocar como uma pergunta, né, retórica, no caso que tem resposta, dos coríntios. Mas apóstolo Paulo, por que o senhor está falando isso? E aí o apóstolo Paulo responde, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Você percebe aqui, irmãos, o mesmo problema que a igreja de Corinto enfrentou, as igrejas que se dizem sérias, as igrejas que se dizem bíblicas hoje, enfrentam o mesmo problema. Eu sou novo ainda, eu tenho apenas 46 anos. Mas, irmãos, durante a minha vida de apenas 46 anos, a gente vê a diferença dos cristãos da minha adolescência para os cristãos de hoje. Eu não estou dizendo só da nossa igreja. É em tudo quanto é lugar que a gente vai. A gente vê a diferença. Muitos cristãos, eles não conseguem crescer. Eles não conseguem amadurecer em Cristo. Eles sempre estão estagnados no conhecimento, estagnados nas atitudes, tendo atitudes de crianças. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração de crentes
imaturos, infantis, que não entendem a Bíblia, não conseguem evangelizar os outros, porque não entendem nem a salvação, não estuda a Bíblia, não medita na palavra de Deus, não gasta tempo com a palavra de Deus, mas o único tempo que eles têm de aprendizado, de meditação da palavra de Deus é nos cultos. E se nós trazermos para a nossa igreja, irmãos, com apenas 2 cultos, 3 mensagens durante a semana, o que vai virar isso? Se nós não passamos mais tempo com a Bíblia durante a semana? Que criança consegue manter uma saúde, consegue crescer apenas com 3 alimentações por semana? Esse é o grande problema dos salvos hoje, dos cristãos do século 21. Eles têm um grande desafio: amadurecer. Está certo que não é um problema só de hoje. Os coríntios, né, não é os corintianos, mas os coríntios, eles também enfrentaram o mesmo problema, o mesmo desafio. O apóstolo Paulo alertou eles: olha, para com essas invejas, para com essas contendas, para com essas dissensões e vamos trabalhar por Cristo. Para de ser criança, seja adulto, cresça em Cristo, amadureça. Mas olha também Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Acho que a maior tristeza de um pai é ver um filho ou uma filha, né, que não amadurece, né? Não é verdade? Minha mãe sempre, né, eu demorei a amadurecer, né? Mentalmente, vamos dizer assim, não é, irmão Josmar? Lembrei do irmão mentalmente. Mas eu demorei a amadurecer. Eu até os meus 17, talvez até 18 anos, irmãos, eu ainda brincava com aqueles hominhos, sabe? Hominho, né? Brinquedinho. Brincava aquilo lá ainda, né? Demorei, né? Cada caso é um caso, né? E a minha mãe sempre, né? Não por causa de eu brincar, mas questão de atitude mesmo, né? De amadurecer. E imagina então Deus, nosso Pai, que vê os seus filhos não amadurecem, né? Sempre sendo infantil, sempre tendo atitude de criança, sempre brincando, né, com as coisas de Deus, não levando a sério nada. Efésios 4, versículo 11 a 14 nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, o que Deus deu para a igreja? Tem aí primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres ou professores. Esses Deus deu para a igreja. Mas para quê, pastor? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o objetivo de Deus, porque Deus instituiu os pastores, porque Deus instituiu no passado os apóstolos, profetas, porque Deus instituiu os evangelistas, os professores na igreja. Todos esses, muitas vezes o pastor tem o papel de todos esses, né? Tanto aí, menos de apóstolo, né? Que apóstolo realmente só foi os que o Senhor Jesus comissionou. Mas o pastor muitas vezes ele tem, né, ele é um profeta porque ele prega, né, a palavra de Deus, as profecias de Deus, da Bíblia Sagrada, não profecias extras bíblicas, mas as profecias bíblicas. Ele é um evangelista porque ele prega sobre o evangelho, né? Ele é um pastor porque ele cuida do rebanho, e ele é um professor porque muitas vezes ele ensina. Mas para que tudo isso? Para que ou uma pessoa com essa função, ou várias pessoas na igreja com essas funções, para que o povo de Deus seja aperfeiçoado? O que é isso? Amadurecimento. A questão de nós estarmos pregando hoje, a questão de nós estarmos ensinando na escola dominical domingo, pregando domingo,
A questão da nossa comunhão, das nossas conversas, aonde nós encontramos, conversamos, muitas vezes, né, assuntos espirituais, assuntos bíblicos, é para aperfeiçoar. Um aperfeiçoamento, um amadurecimento acontece sempre, tem que estar acontecendo. Mas para quê? A Bíblia nos diz e nos responde para a obra do ministério. Quando há amadurecimento, quando há, igual a palavra aí que usa na Bíblia, aperfeiçoamento dos santos, eles trabalham, eles fazem, eles vão atrás, eles são pau para toda obra. Isso é um sinal de amadurecimento. Para que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. Como eu já disse, alimentação, edificação, construção do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos, versículo 13, né? Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade é muito importante. O amadurecimento leva à unidade da fé. E que mais? Ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida e estatura completa de Cristo. O amadurecimento nos leva a ser como Cristo, a agir como Cristo, a andar como Cristo, a falar como Cristo. Isso é amadurecimento. Mas quando não há, nós não parecemos de forma alguma com o nosso mestre. Versículo 14, para que não sejais o quê? Meninos. Ou seja, se você amadurecer, você não vai ser mais menino. Para que não sejais mais meninos inconstantes. Um outro sinal de um infantil, né? Ou de um menino, ou menina também, é a questão realmente de ser inconstante. Uma hora quer fazer, uma hora quer trabalhar, uma hora está animado, outra hora está reclamando, outra hora não quer fazer mais nada, outra hora não vem nos cultos, uma hora vem, outra hora não vem. Isso é sinal de inconstância, de infantilidade espiritual. E um problema muito sério para os infantis é isso aqui. Versículo 14, né? Continuando a leitura. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Problema muito sério da igreja hoje. O maior desafio da igreja hoje, e eu digo dos cristãos do século XXI, dos salvos, das igrejas fundamentalistas, das igrejas que se consideram bíblicas, o maior desafio deles hoje é amadurecer. O povo de Deus não cresce mais, o povo de Deus não quer aprender mais, o povo de Deus não quer trabalhar mais, e a obra de Deus tem perecido, a obra de Deus tem sofrido. Almas têm morrido aos montes e ido para o inferno, porque o povo de Deus ainda é infantil, ainda são crianças. É para isso que os pastores foram chamados, para fazer os cristãos crescerem na palavra, no ministério, no conhecimento do Filho de Deus. Quanto mais você conhece a Cristo e a sua palavra, menos chance de ser levado por qualquer vento de doutrina ou heresia você terá. Mas amadurecer em Cristo, você precisa então, para amadurecer, precisa aceitar mais 3 desafios. Talvez você possa me perguntar, pastor, mas como que eu amadureço? Como que eu posso amadurecer em Cristo? Então, se você tem esse desejo de amadurecer, se tem esse desejo de crescer espiritualmente, você precisa aceitar mais 3 desafios. Primeiramente, você tem que aceitar o desafio de amadurecer. Para amadurecer, você tem que aceitar o desafio de ser
cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. É incrível como nós, estou dizendo nós, estou me colocando junto. É incrível como nós nos contentamos com tão pouquinho do Espírito Santo. Com só uma esbarradinha do Espírito Santo. Com só um pinguinho no nosso copo, né, do Espírito Santo. É incrível como nós nos contentamos com tão pouco, quando poderíamos, ou melhor, quando deveríamos ser cheios. O copo deveria estar transbordando, a gente deveria realmente estar vivendo, fazendo, conforme o Espírito Santo nos dirige, fazendo os desejos do Espírito Santo. Mas na maioria das vezes nós contentamos com tão pouco do Espírito Santo, só para dizer que somos salvos. Eu sou salvo, eu tenho Espírito Santo, tem um pinguinho ali. Eu digo pinguinho, é só um jeito de falar, viu, irmãos? Não quer dizer que é só um pedacinho do Espírito Santo, mas é só um jeito de falar. Espero que os irmãos estejam entendendo. Sei que nós temos todo o Espírito Santo, não tem nesse negócio de dividir o Espírito Santo, mas a questão é que ele trabalha em nossas vidas tão pouco, nós não damos espaço, é nós que não damos espaço. Talvez a maneira mais certa de falar é tão pouco da nossa vida, que o Espírito Santo tem a liberdade de agir, porque o resto a gente não dá liberdade, a gente prende, a gente põe um muro. É isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente contenta com tão pouco do Espírito Santo. A gente sabe, nós sabemos que é um mandamento ser cheio do Espírito Santo, não é uma opção, porque lá em Efésios 5,18, os irmãos podem abrir, Efésios capítulo 5, versículo 18, o que a Bíblia nos diz ali? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Lembra aí o problema lá de Coríntios? Dos coríntios, né? Contenda. E outras coisas mais, né? Mas contenda. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É um mandamento bíblico. Nós temos a obrigação de encher-nos do Espírito, dar realmente liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, 100% das nossas vidas, e não só um pontinho aqui, ou um pinguinho ali, essa questão aqui, ou porque eu preciso dele aqui agora, mas agora eu quero fazer a minha vontade, então fica aí, Espírito Santo, deixa eu fazer o que eu quero. Precisamos dar todo o nosso ser para ele dominar. Nós muitas vezes, não sei se aconteceu isso com você, mas muitas vezes o crente, ele é salvo, ele entrega a vida a Cristo, mas ele não entrega tudo, né? Eu estou rindo, mas é triste. Ele entrega a vida a Cristo, mas algumas partes ele segura. Nessa parte aqui o senhor não mexe não, senhor. Essa parte aqui da minha vida o senhor não mexe não, senhor. Isso aqui é meu. Isso aqui eu não abro mão. E nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Nós temos o exemplo do nosso mestre, Senhor Jesus Cristo. Ele foi cheio do Espírito Santo, conforme Lucas 4, versículo 1. A Bíblia nos diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo pode até levar você para um lugar onde você vai sofrer, onde você vai passar fome, onde você vai sofrer grandes tentações, e você obedece, você vai. Quando você é cheio do Espírito Santo. Mas se não é, quando Deus fala, vai para lá, faz isso, não, você vai dar muito trabalho, não, eu vou sofrer, não, eu vou passar vergonha, não quero não, vou passar raiva, não quero não. Você não recebe ordens do Espírito Santo. Você se diz dono do seu nariz e faz apenas o que você quer. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Os irmãos sabem que ele passou ali, né? Os irmãos sabem que ele passou ali. Fome, sede.
E ainda por cima o diabo ainda tentando, né? Tentando derrubar. Mas quem levou ele lá? O Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos a diferença que aconteceu na vida do apóstolo Pedro quando ele foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 4, versículo 8, a Bíblia nos diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Antes, alguém que negou a Cristo. Alguém que quando perguntaram: olha, você também é um dos discípulos de Jesus? Não. Eu só andava com ele porque ele dava comida. Eu só andava com ele porque eu achava legal. Eu só vou naquela igreja porque eu gosto do pessoal ali, gosto das mensagens, gosto das músicas, mas eu não sou crente não sou fanático não, como alguns dizem, né? Não. Mas depois, quando o apóstolo Pedro foi cheio do Espírito Santo, mesmo correndo o risco de ser preso, mesmo correndo o risco de ser chicoteado, ele se levantou e pregou a palavra de Deus. Tomou a liderança, basicamente, pelo menos nesse ponto aqui, para pregar a palavra de Deus. Nós vemos o exemplo de um jovem que realmente é um dos maiores exemplos. Um jovem chamado Estevão. Esse jovem, conforme diz lá em Atos capítulo 6, versículo 5, 8 e 10, ele era cheio do Espírito Santo. E ele foi então, por ser cheio do Espírito Santo, ele foi comissionado a ser um dos diáconos, ou seja, um que iria auxiliar os apóstolos naquela época. Um grande ministério. E por ser cheio do Espírito Santo, Estevão também tinha poder, ele tinha fé. Em Atos 6, versículo 8, a Bíblia diz que Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No versículo 10 também diz que as outras pessoas que tentavam ir contra ele, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Era alguém firme na palavra, alguém poderoso na palavra de Deus, um jovem ainda, novo. E por isso, conforme diz lá em versículos 55 e 56, os principais, os religiosos, com ciúme, com inveja, levaram ele para ser apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ainda cheio do Espírito Santo, Atos 7, 55 e 56 nos diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis aqui vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Você quer ver Jesus quando ele voltar, ou quando você estiver prestes a morrer? Você quer ver o próprio Senhor Jesus vir e te buscar, né, te receber? Busque ser cheio do Espírito Santo. Versículos 59 e 60, Atos 7, 59 e 60 também nos diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Só alguém cheio do Espírito Santo para dizer essas palavras, irmãos. Só alguém. Eu garanto que alguns aqui de nós, se alguém te der uma bofetada no rosto, você não vai falar: Senhor, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Você já vai partir para agressão também, né? Talvez alguns de nós aqui. E ainda usa a Bíblia ainda, né? É de graça, receber de graça dar. Olha aí, essa eu não conhecia, né? Mas por que nós agimos assim? Pastor, mas como é que o senhor sabe disso? A gente não aguenta nenhumas pequenas ofensas, irmãos. Você não aguenta. Se eu te ofender a uma coisa mínima, você já fica magoado comigo, já fica com a cara virada comigo. Se eu te chamar a atenção para uma coisa mínima, você já fica nervoso comigo. Por isso que eu sei que se alguém te acertar o rosto, você não vai aguentar e vai partir para a ignorância. Você não vai agir como Estevão aqui.
Porque não está cheio do Espírito Santo. Nós temos também o exemplo de Paulo, e com esse exemplo nós vamos terminar. Paulo, ele era cheio do Espírito Santo, não só Paulo, mas também Barnabé. O Ananias, quando encontrou Paulo, quando foi enviado por Deus a encontrar Paulo, Ananias falou para ele, lá em Atos capítulo 9, versículo 17, ele disse o seguinte para Paulo, que na época chamava Saulo, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, porque ele estava cego, né? E sejas cheio do Espírito Santo. E o que é isso, né? Ananias foi usado para ajudar a Paulo a ser cheio do Espírito Santo. Então, uma grande parte do que Paulo fez, logicamente, cheio do Espírito Santo, Ananias tem parte, né? Ananias tem uma parte, porque foi ele que foi usado por Deus. Em Atos 11, versículo 22 ao 26, principalmente o versículo 24, nos diz, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Quem é esse homem? Barnabé. Né? Tem a música que os irmãos aí cantam de vez em quando, né? Homem de fé, olha, vou ler de novo para os irmãos, né? Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o conduziu para Antioquia. Irmãos, quando alguém é cheio do Espírito Santo, a alma se converte. O diabo não consegue continuar a manter a cegueira nos olhos dessas pessoas, no coração dessas pessoas. E eles ficaram ali ensinando, né? Paulo, Barnabé ficaram ali ensinando, conforme o versículo 26, né? 1 ano. E ensinaram ali muita gente. E ali em Antioquia, os cristãos, ou melhor, os discípulos, né, de Cristo, foi pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Porque parecia tanto com Cristo, começaram a chamar ele de cristãos. Ou seja, pequenos cristos, né? Atos 13, versículo 9 também nos diz, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, olha lá o que Paulo fez, Atos 13, versículo 9. Olha o que alguém cheio do Espírito Santo pode fazer. Atos 13, 9 e o 10. E disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Deixa eu virar a página aqui. Essa Bíblia é difícil aí. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego. Já pensou que alguém cheio do Espírito Santo pode fazer isso? Eu não estou dizendo que você vai sair aí, né, mandando as pessoas ficar cego, não é isso. Mas aqui a questão foi uma questão especial, que essa pessoa estava atrapalhando o evangelismo, atrapalhando que uma alma fosse salva, né? Ele estava evangelizando o procônsul, né? E o sujeito aqui, Elimás, né? Ele estava atrapalhando. E aí Paulo teve que tomar uma atitude. Falou, você vai ficar cego, rapaz, você está atrapalhando o ministério de Deus. E ele ficou cego. Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor e ficará cegos, nem sem ver sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é brincadeira, não é algo comum. Não estou dizendo só pela parte aqui de você fazer o que o apóstolo Paulo fez aqui com esse sujeito que estava atrapalhando o ministério, mas quando alguém é cheio do Espírito Santo, almas são salvas. As pessoas vão ver.
Os irmãos em Cristo vão ver. A família, mesmo que seja perdida, vão ver. Os vizinhos vão ver, todo mundo vai ver que aquela pessoa é diferente. Eles não vão saber o que é, mas aquela pessoa, para eles, olha, essa pessoa é diferente, ela é especial, ela fala diferente. Irmãos, os desafios da igreja são muitos, mas o maior desafio é amadurecer. E se você tem desejo de amadurecer, você precisa aceitar o desafio de ser cheio do Espírito Santo. Não vamos contentar com apenas um pinguinho, com apenas uma pequena porcentagem do Espírito, ou uma pequena porcentagem do mover do Espírito em nossas vidas. Mas vamos entregar 100% de nossas vidas a Ele e deixar Ele nos cuidar, nos dominar e ditar as regras, ditar as ordens. E apenas precisamos dizer, sim, Senhor, eu vou obedecer. Mesmo que seja para ir num deserto, mesmo que seja para sofrer, mesmo que seja para passar o ridículo, mas em nome de Cristo, Deus vai usar. Tem mais dois desafios que os irmãos precisam aceitar para amadurecer. E nós vamos ver talvez domingo ou na próxima quarta, ok? Vamos orar, Pai.